Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Hoje cedo Deus colocou uma palavra no meu coração, não é sobre o Natal, à noite eu falo sobre isso, mas agora cedo é uma palavra que Deus colocou no meu coração, está em Mateus capítulo 20. E eu quero pensar sobre os primeiros e os últimos. Os primeiros e os últimos. Mas antes de trazer a palavra, eu queria que você perguntasse à pessoa que está na cadeira de trás: você é primeiro ou é último? Pergunta aí, você é primeiro ou é último? Então me responda agora. Se for ter um jantar delicioso, você é o primeiro ou é o último, irmão? Seja sincero. Se for ter uma distribuição de presentes, você é o primeiro ou é o último? Se for ter uma premiação, você é o primeiro ou é o último? E se o irmão Antônio Torres resolver fazer lá na sua casa, naquele lugar maravilhoso, lá um café daquele maravilhoso, você vai ser o primeiro ou vai ser o último? É isso que eu quero que você pense nessa manhã. Primeiro ou último? Tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, nós vamos ler de 1 a 16. Vamos fazer a leitura responsiva, a igreja toda participando com a Bíblia aberta dessa reflexão. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. Outra vez saiu cerca da hora sexta, da nona, e fez o mesmo. Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou? Disse-lhe ele: ide também vós para a vinha. Repita comigo: começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, o que tinha ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Repita comigo: os primeiros pensaram que haviam de receber mais, e ao recebê-lo murmuravam contra o proprietário, dizendo: mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não ajustaste comigo 1 denário? Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Não é possível entender, Deus abençoe a leitura da sua palavra. Não é possível entender essa parábola sem a gente ler o que está escrito no capítulo anterior, do versículo 27 a 30. Então vai comigo em Mateus 19, 27 a 30. Eu vou ler. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que disse Jesus: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, que na ressurreição, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também, vós, sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos são os primeiros, muitos são primeiros, entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Preste atenção nesse texto. Pedro quer saber qual vai ser a recompensa daqueles que se esforçaram o máximo e deixaram tudo para seguir Jesus. Via de regra, quem não pergunta é surpreendido pelo Senhor. Quem pergunta nem sempre é surpreendido. É interessante que na visão de Pedro, e o texto bíblico fala isso, essas pessoas que deixaram as suas casas, os seus pais, suas famílias, seus empregos, etc., têm que ser muito bem recompensadas.
E Jesus diz que elas serão. Jesus não diz que elas não serão recompensadas. Pelo contrário, Jesus chega a dizer que serão 100 vezes mais recompensadas e serão reconhecidos por Ele. Porém, Jesus apresenta nesta parábola, meus irmãos, algo que contraria o pensamento comum, o pensamento das pessoas em geral, inclusive o nosso pensamento. Jesus vai contrariar a nossa maneira de valorar, de aquilatar as coisas, de pensar. Por quê? Porque ele vai ensinar coisas diferentes, ele vai ensinar um contraste diferente em relação à remuneração do trabalho e em relação àquilo que ele entende que deva ser a gratificação. E ele vai deixar todo mundo perplexo. Caminhe comigo então, o que nós vamos aprender aqui nessa parábola? Primeira coisa que a gente aprende é que Deus é o proprietário. O proprietário aqui é a figura de Deus. E esse proprietário tem algumas características. Primeira característica, o proprietário levanta cedo. Pergunta a pessoa aí do lado, você levanta cedo? Fala, o dono da vinha levanta cedo. Porque a palavra de Deus diz isso. Então o proprietário é o dono. Ora, se o proprietário é o dono e ele levanta cedo, isso significa o quê? Primeira coisa que a gente aprende que é um proprietário ativo. Não é aquele proprietário que deixa a coisa rolar de qualquer jeito, não está nem aí, o empregado toma conta. Não, esse aí é aquele que o olho do dono é que vigia se o boi está engordando. E esse proprietário aí, diz o texto bíblico, levanta cedo, porque ele quer ver a prosperidade, a bênção. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que esse proprietário investe em pessoas. Ele sai procurando pessoas. Ao invés de pegar a sua vinha, né, e ficar ali guardadinho no cantinho, preocupada só em mecanizar a sua vinha, ou talvez vender aquele dinheiro e pôr no banco para render juros, não. Ele investe em pessoas, e ele sai olhando as pessoas que podem ajudar. Será que você investiu em pessoas esse ano? Qual foi o investimento que você fez nas pessoas? Muitas vezes investimos nas coisas, mas não nas pessoas. Esse proprietário investe em pessoas. Ele quer ajudar as pessoas, ele quer abençoar as pessoas, ele quer estender as mãos às pessoas. Terceira característica desse proprietário, ele se importa com a produtividade da sua vinha. Por que ele está mandando esse monte de gente para a vinha? Qual a razão? É que ele queria que a vinha produzisse muito. Deus quer muita produtividade na nossa vida. Diz a palavra lá em João que o desejo de Deus é colher frutos, e frutos em abundância na nossa vida. Por isso que ele manda esse tanto de gente para a vinha, porque a vinha precisa ter alta produtividade. Deus espera que essa igreja tenha alta produtividade. Deus espera que a sua família tenha alta produtividade. E Deus espera que a sua vida, Sandro, tenha alta produtividade. Deus não espera menos do que isso. Por isso ele envia muitas pessoas. Segunda lição que nós aprendemos aqui: que tipo de pessoas Deus está procurando? Primeiro, Deus é o proprietário da vinha. Segundo, que tipo de pessoas Deus está procurando? Primeiro tipo, as que levantam cedo. Pergunta a pessoa do banco de trás, você levanta cedo? O primeiro tipo de pessoa que ele procura é os que levantam cedo. Por que ele procura os que levantam cedo? Por quê? Porque ele levanta cedo. Ora, se ele levanta cedo, ele saiu procurando. E o texto bíblico vai nos dizer, olha aí na Bíblia, o texto bíblico diz assim: e o homem saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha, de madrugada, e ajustou com os trabalhadores. Quais? Os que também levantavam de madrugada, que estava lá, preparada para a luta. Eles levantavam cedo. Então, o tipo de trabalhador é esse. E me chama a atenção que só esses que foram contratados. A Bíblia diz que esses são os contratados. É o que ele faz o contrato formal para que eles vão e ele ajusta o salário com eles. Por que eu falo que só eles foram contratados? Porque só com eles que ele ajustou o salário. Ele falou: olha, você vai trabalhar comigo lá na minha vinha e eu vou lhe dar 1 denário. O denário era o dia a diária do trabalhador. E ele ajustou com eles. E os outros? O outro ele não vai contratar, o outro ele vai enviar para a sua vinha. Ele não é contratado, por quê? Porque ele não levantou cedo. Aí ele não foi contratado, ele não tem um contrato de trabalho formal e ele não tem a remuneração garantida. Esses têm, porque levantam cedo. Bem,
algumas coisas na vida da gente, a gente só vai ter garantido se a gente de fato levantar cedo. A gente vai ter a bênção garantida se a gente for de fato levantar cedo, se a gente realmente se esforçar e der o nosso melhor. Porém, a Bíblia diz que ele vai procurar outros tipos. Quais são os outros tipos que ele vai procurar? Aí está no versículo de número seguinte, versículo de número 3. Primeiro tipo de pessoa que ele vai encontrar, os ociosos da praça. Irmão, você é um ocioso da praça? Quem é uma pessoa ociosa? Que não está fazendo nada. E ele está fazendo o quê? Sentado na praça, conversando borracha, falando bobagem, falando mal da vida dos outros. Ele está ali, na praça. Ele é ocioso, ele está ocioso na praça. O Senhor vai lá atrás dos ociosos da praça. E ele traz os ociosos da praça e ele manda para a sua vinha. E depois ele vai pegar esse pessoal aí, os ociosos da praça, é os das 9 horas. Das 9 horas, tá? Não levantou cedo, levantou mais tarde. Porém, ele vai achar uma galera mais tarde na praça também, ou na rua, em outro lugar. É o pessoal do meio-dia. Esse aí é o pessoal que acorda tarde. Olha para mim, você acorda tarde, irmão? O texto bíblico diz que o Senhor encontra os que acordam tarde. Ele acordou 12 horas, e aí o Senhor encontrou ele. Às 12 horas, encontrou das 15, né? Ele foi chamando, vai lá para a minha vinha, vai lá para a minha. Mas ele vai encontrar o último tipo de gente. São os descansados. Os descansados são aqueles que falam assim, já está terminando o dia mesmo, eu vou lá para ver se aparece alguma coisa. Ele chega às 5 horas, né? 5 horas é o horário dele, o horário é 6. Aí ele chega às 5, está tranquilo lá, e o Senhor diz, está a fim de fazer alguma coisa? Se for leve. Aí o Senhor pega ele e coloca na vinha. O que a Bíblia fala que o Senhor promete para esses aqui? Olha no versículo 4. Qual a promessa que o Senhor faz para eles? Lê para mim o que está escrito no versículo 4. Lê. Olha para mim agora. E dar-vos-eis o que for justo. O que é justo para uma pessoa que acorda tarde? O que é justo para um ocioso da praça? O que é justo para um que não está nem aí para nada, nem aí para a hora do Brasil, que chega lá às 5 horas? O que é justo para uma pessoa dessa? Ele disse, dar-vos-ei o que for justo. Para eles, ele não prometeu o denário, não. Ele diz, dar-vos-ei o que for justo. Bem, a palavra de Deus diz que o galerão todo foi para lá, que o Senhor estava contratando, levando todo mundo, tal, etc., participando. Bem, agora Deus tem um desafio para todos eles. Qual é o desafio que o Senhor apresenta para todos eles, segundo essa parábola aqui? Cuidar da vinha. Olha para mim. Quando é que foi que você chegou aqui para cuidar dessa vinha? Eu cheguei há 19 anos atrás. Você chegou há quanto tempo atrás aqui para cuidar dessa vinha? Há 10 anos? 15 anos? 20? 30? 5? 10? Cada um aqui tem a mesma responsabilidade de cuidar desta vinha. Porém, não chegamos ao mesmo tempo. Eu cheguei num tempo, você chegou no outro, o outro chegou no outro, e tem gente que vai chegar ainda? Vai. Tem gente que ainda vai vir para cuidar dessa vinha? Vai. Porém, a tarefa, o desejo de Deus é que todos cuidem da vinha. Esse é o coração de Deus. A pergunta é, estou cuidando da vinha? Estou oferecendo o meu melhor para a vinha? Estou investindo na vinha? Estou fazendo com que a vinha produza, que ela tenha uma alta produtividade? Estou alegrando o coração do meu Deus? Qual é a minha atitude em relação à vinha do Senhor? Ou eu acho que só deve atuar na vinha os mais velhos? Tem essa desculpa, né? Não, mas eu sou novo, para quê? Eu não preciso fazer nada, já tem gente que sabe, já tem gente que toca, já tem gente que rege, já tem gente que prega, já tem gente que é professor. Na vinha de Deus não existe isso. Todos somos chamados para atuar na vinha. Quarta lição, Deus sempre ouve reclamação. Na vinha de Deus tem reclamação? Tem. E é interessante as reclamações que a gente ouve na vinha de Deus. Deus falou assim, olha, Jesus fala, o dono da vinha mandou chamar a galera e diz, galera, saiu o dinheiro, din-din, faz-me rir, né? E aí na hora que ele fala, ele diz, agora você vai começar a pagar, só que você vai começar a pagar pelos últimos.
Os últimos. Então, o cara que chegou por último, você começa a pagar por ele. E aí começou a pagar. E quanto que ele começou a dar para cada um? Um denário, um denário, um denário, um denário. Aí chegou no último, naquele primeiro que acordou cedo. Quando ele foi dar um denário para ele, o texto bíblico diz que eles encheram o Senhor de reclamação. Primeira reclamação: trabalhamos o dia todo. O Senhor contratou eles para trabalhar quanto tempo? Me ajudem. Foi? O dia todo. Eles estão reclamando certo? Não. Será que nossas reclamações têm sentido diante de Deus? Senhor, eu trabalhei o dia todo. Esse cara aí não trabalhou, eu trabalhei. Mas espera aí, você foi contratado para trabalhar o dia todo. Véio. Eu te chamei para você trabalhar o dia todo. Mas, Senhor, eu trabalhei o dia todo. Pois é, mas você não fez nada mais do que a sua obrigação. Segunda reclamação: eu estou cheio de fadiga, estou cansado. O Senhor contratou ele para descansar? Eu me lembro do irmão que era carroceiro em Divinópolis, na época eu era pastor, e ele vivia reclamando comigo que ele não tinha recursos, que ele era uma pessoa, e aí eu consegui um emprego para ele. Eu gosto muito desse negócio de tentar ajudar nessas áreas, né? E aí um irmão da igreja tinha um cartório, e o irmão que tinha um cartório falou: pastor, eu estou precisando de um vigia. Aí, está precisando de um vigia? É. E como é que é o negócio? Ele falou: não, é só ficar à noite lá. Aí a pessoa fica à noite lá no cartório, toma conta do cartório, não tem problema nenhum. Eu falei: então é um emprego para o irmão. Ele é carroceiro, trabalha durante o dia, fica lá olhando o lugar lá e etc. E dá para ele. Ele tira um pedaço do dia para dormir, toma conta do cartório do irmão e está resolvido. Quando eu fui conversar com ele, ele perguntou assim: pastor, tem uma cama para dormir lá nesse cartório? Disse: como? Ele disse: se tiver uma cama, eu iria para ajudar para trabalhar. Eu falei: não, mas espera aí, a pessoa não está contratando você para dormir, está contratando você para vigiar. Aí ele não aceitou o emprego porque não tinha lugar para dormir. Irmão querido, eu estou cansado, Senhor. Não é justo o que o Senhor está me dando, porque eu estou cansado. Deus não contratou você para descansar. Ele contratou você para cansar. Foi. E esses estão reclamando. Qual é a terceira reclamação? Nós enfrentamos o sol quente. Deus falou que ia ser sombra e água fresca. Deus falou que não ia ter sol quente no trabalho, que não ia ter dificuldade. E a última reclamação, que é a pior de todas: nós fomos igualados a eles. O Senhor nos igualou, o Senhor igualou todo mundo. Está errado, não pode. Nós temos que receber mais. O que foi contratado com eles foi um denário. O Senhor não contratou eles na base do outro. O grande problema nosso é que nós não queremos aquilo que Deus quer nos dar. Nós queremos aquilo que nós achamos que devemos ter. E nossa base é o outro, não é nós. Me lembro quando eu dava presente para os meus filhos, quando era na época do Natal, para o Lucas e o Dudu, e Eduardo ganhava o presente, e o Lucas também. E o Lucas sempre abria o presente olhando para o do Eduardo, para ver o que ele tinha ganhado. Ele não olhava para o presente dele, ele olhava para o outro para dar uma comparada. Só que eu e Lucilei éramos espertos, comprávamos o mesmo presente. Aí então não adiantava vigiar o presente do outro, porque o de cá era o mesmo do de lá. Nós, às vezes, ficamos olhando para o outro para nos medir diante de Deus. Só que Deus não vê assim. Deus olha para nós, Ele olha para o nosso coração, para a nossa alma. Quinto, lição que nós aprendemos aqui, terminando. Deus tem argumentos convincentes para nós, para nos mostrar como Ele age. Primeiro, Ele fala assim: amigo. Qual é o tratamento que Ele usa para falar com um cara que está reclamando? Amigo. Só que a palavra amigo aqui não é philos. A palavra amigo aqui é etairos. E a palavra etairos no grego significa companheiro. Companheiro. E essa palavra etairos é a mesma que Jesus usou para Judas. Judas, com um beijo traz um amigo. Amigo ali não é philos, é companheiro. Porque mesmo que a relação não seja tão íntima, mas você pode ser próximo. Companheiro aqui não é PT não, tá, irmãos? É outra realidade, né? Companheiro, você está na jornada, eu também estou. Eu também acordei cedo. Eu também trabalhei. Eu também enfrentei o sol. Eu também lutei. Então, eu sou companheiro de jornada. Você é meu companheiro, eu também sou.
Aí ele diz: eu sou justo, eu não cumpri o que eu te prometi? Irmão querido, olha para mim. O que Deus prometeu para você que Ele não cumpriu até hoje? Levanta a mão aí. Quem é que pode dizer o que Deus prometeu para você e que Ele não cumpriu até hoje? Estou falando Deus. Não estou falando pessoas que muitas vezes vêm falando em nome de Deus e que não tem nada a ver. O que Ele disse, o que eu prometi, eu cumpri, você recebeu. Deus nunca vai prometer algo para você que Ele não pode dar. Ele nunca vai prometer. Deus nunca vai prometer que Satanás vai para o céu. Nunca. Porque Ele não pode. Deus nunca vai prometer para você que Ele vai te contar uma mentira. Porque Ele não pode fazer isso. Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Mas há algumas coisas, e muitas delas, e inúmeras delas, e a maioria delas, e milhares delas, que Ele sempre vai fazer. E o que Ele te prometer, Ele vai fazer. O que eu prometi, eu cumpri. Mas Ele diz uma outra coisa para Ele. Eu posso fazer o que eu quero com o que eu tenho. Eu posso fazer o que eu quero com o que eu tenho. Porque a reclamação daquele primeiro é que os últimos, que quase não trabalharam nada, estavam recebendo demais. E o Senhor não deveria honrá-los como honrou a eles. Não deveria dar a eles o que deu. Na verdade, o que eles queriam não é que os outros não recebessem, é que eles recebessem mais. E a pergunta que eu faço é: será que nós também estamos nessa? Achando que nós estamos fazendo demais para Deus? E que Ele deve nos dar mais do que nós recebemos? E será que nós estamos olhando para a vida dos outros e achando que o outro está recebendo o mesmo que nós, e nós estamos ficando para trás, que a gente trabalha mais, é mais servo, ora mais, lê mais a Bíblia, dedica mais, se esforça mais, e a gente acha que Deus deve dar mais para nós? Então tem algumas lições que a gente termina com elas aqui. A graça de Deus é maior do que o nosso mérito pessoal. Deus não derrama graça na sua vida por causa do seu mérito, irmão. Deus não olha aqui nesse auditório e diz assim: Silas merece, Marcela não merece, o Sidney merece. A graça não é dada por merecimento. Aleluia, glória a Deus por isso. Graça não é mérito pessoal. Graça é favor imerecido. Então, meu irmão, se Deus quiser derramar graça na vida de qualquer pessoa aqui, Ele não vai medir quem merece e quem não merece. Ele vai derramar a graça. Por quê? Porque você não merece. É favor, é coração de Deus. Porque o Senhor estava dando o mesmo dinheiro para aquele cara que chegou por último que deu o primeiro? Porque era favor imerecido, era graça que estava sendo derramada. Segunda lição que eu aprendo aqui: dedicação individual vale mais do que o tempo de casa? Sim, para Deus sim. É possível que alguém que chegou meio-dia, é possível que alguém chegou 3 horas, é possível que alguém que chegou às 17 horas tenha dado mais de si do que quem estava desde o início? Sim, isso acontece na igreja. Às vezes a pessoa se converte aos 50, 60 anos de idade. Aí ele fala assim: nossa, perdi muito tempo. Nossa, deixei de fazer o melhor para Deus, então eu vou dar o meu melhor. E ele se torna o crente mais dedicado da igreja, mais consagrado, mais doador. Ele quer fazer tudo para Deus, porque ele quer recuperar o tempo. Ele chegou nos 45 do segundo tempo, mas a dedicação dele é muito maior do que quem tem tempo de casa. Às vezes o sujeito tem 30 anos de casa, 40 anos de casa, está todo estrelado aqui, cheio de medalhas, cheio de condecorações, mas ele não tem mais dedicação. Faz porque tem que fazer, faz porque é obrigado, faz porque o pastor falou, faz porque ele sente um jugo pesado aqui nele, aí ele está fazendo. Mas dedicação individual vale mais do que tempo de casa no reino de Deus. Não é o tempo de casa que vale, é a dedicação. E aí tem que pensar um pouquinho nisso. Talvez quem chegou por último esteja se dedicando mais do que os que estão há anos e anos e anos. Terceira lição: a gratuidade de Deus sempre supera nossas diferenças. O fato de sermos diferentes não muda a gratuidade de Deus. Podemos ser diferentes, chegar em horas diferentes, fazer coisas diferentes, reagir de maneira diferente, trabalhar de maneira diferente, doar de maneira diferente, dizimar de maneira diferente, mas a gratuidade de Deus não muda por isso. Deus permanece com o coração
cheio de graça para dar a nós. Ele nos dá coisas gratuitas, porque sabe que nós não as merecemos. E a última lição: nunca vai faltar oportunidade para quem quer servir a Deus. Não importa se acorda cedo, não importa se está ocioso na praça, não importa se acorda tarde, e não importa se é descansado. Nunca vai faltar oportunidade para quem quer servir a Deus, porque Deus vai dizer sempre: vem, vem. Então eu quero finalizar agora, 11 horas, finalizando. O que você está esperando de Deus trabalhando nessa vinha? Que Deus te dê mais? Ou que Ele te dê o que Ele já tem no coração dele? O que você está esperando de Deus? Você está olhando para os lados para ver quem é que vai receber mais do que você? Quem é que tem mais do que você? Quem é que está prosperando mais do que você? Ou você está olhando para o seu Senhor e dizendo: Deus, a sua graça me basta, porque o seu poder me aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus, obrigado, porque mesmo sendo o primeiro, o Senhor me ama. Oh Deus, obrigado, porque mesmo sendo o último a entrar aqui, o Senhor me ama. Você é primeiro ou você é o último? Quem decide é você, eu não sei. Mas sendo o primeiro ou o último, pode ter certeza que o seu Senhor vai derramar graça sobre a sua vida. E vai amar você, porque Ele ama a todos, sem distinção. E Ele vai valorizar você, e Ele vai investir em você, e Ele vai honrar você. E que Deus te abençoe nesse sentido. Amém? Vamos ficar em pé. E nós vamos terminar. Eu queria pedir 2 pessoas que sentiram o desejo no seu coração para orar agora. Pedindo a Deus que nos dê essa capacidade de enxergar o amor dEle, de tal forma que a gente não fique olhando para os lados, mas que a gente olhe sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. 2 pessoas que sentiram o desejo. Ore ao Senhor agora. Pela tua misericórdia e principalmente, ó Deus, pela tua graça, porque mesmo nós sendo às vezes merecedores, o Senhor não olha para isso, tem nos abençoado, tem nos ajudado, Deus, a cada dia, Deus, e tem nos dado aquilo que às vezes nós mesmo duvidamos que somos merecedores, mas tu tens nos olhado com amor eterno, Deus, e tem cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos pela tua palavra que vem junto com nossos corações. E não importa, Deus, o tempo que nós estamos, ó Deus, na tua seara, mas que possamos fazer o melhor na tua seara. Nós suplicamos, ó Deus, que tenhamos o restante do dia na tua presença, Pai. O culto logo à noite, ó Deus, sendo para a tua honra, para a tua glória, Pai. E que tudo que nós fizermos, Deus, tudo que pensarmos, tudo que imaginarmos, seja, Senhor, para ti, que é o dono do céu, da terra, e tudo que existe, ó Deus, sobre a face da terra. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós, ó Deus, até aqui. E muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem muito ainda a fazer em cada um de nós. Que possamos estar sempre, ó Deus, voltados para a tua obra, para as coisas que são de cima, para aquelas, ó Deus, que nos edificam, ó Deus, para aquelas, ó Deus, que nos faz cada dia mais da dependência do Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecendo